Concordo com você. Não concorda? Bom, e o 3 é faça um combinado. Vão acontecer no dia a dia aí, independente da idade da criança ou adolescente. A gente está falando de filhos, né? Não estamos falando só de criança, até porque a gente tem uma adolescente de 15 anos. Então, em várias fases vai acontecer isso. Você vai ter algumas regras estipuladas, alguns planos, tudo isso que a gente já veio falando. Mas vão acontecer coisas novas, vão acontecer situações em que vocês vão ter que sentar e chamar a atenção dele por algum motivo, ensinar alguma coisa. E aí pode acontecer também de dar muito errado, porque se a criança ou o adolescente fez alguma coisa que vocês não gostam, né? E aí chega o pai primeiro e briga e dá uma bronca e fala alguma coisa de uma certa forma, ensina de um jeito, aí depois a mãe chega e fala de outro jeito e de repente a mãe fala, aquilo ali não é, isso não que você fez não é tão grave, entendeu? Fica complicado. Então, fazer esse combinado também nessas situações extremas, né? Nessas situações atípicas, quando for dar uma bronca, quando for ensinar, quando for dizer que algo pode ou não pode, se alinharem também, a gente vai falar, vai chamar atenção sobre esse assunto, nós concordamos que isso aqui que ele fez não foi legal? Sim, concordamos, então a gente vai passar essa informação e vai ensinar como que ele deve agir, para não ensinar cada um uma coisa, para um falar que pode, mais uma vez, e o outro não pode. Isso aí, né? Percebe que alinhamento é uma palavra-chave, né? Entre o casal na criação do filho, tá em tudo. Bom, o quarto item é sobre cuidado com as discordâncias. É natural que num casal, ou seja, numa família, haja discordâncias. Não tem como não existir discordância. Mas é importante que discordâncias entre o casal, seja em questões relacionadas à criação dos filhos, ou seja em questões relacionadas às decisões da família, decisão de qualquer área. Se houver discordância, conversem separadamente, longe dos filhos, alinhem-se primeiro e depois tentem passar para os filhos o mesmo discurso. E isso às vezes acaba extrapolando também, às vezes, para brigas e tal entre o casal, coisa que obviamente não se deve de nenhuma forma fazer na frente dos filhos, né? Se o casal... Eles estão observando tudo, exatamente, estão observando. Vez, né? Se um desalinhamento, uma discordância entre o casal acontece ali, e você percebe, isso já aconteceu com a gente muitas vezes, né? E o que a gente sempre tentava se policiar há uma discordância, é melhor não insistir no assunto. Para ali, aí chama de... pode até sei lá, dar um sinal para a pessoa. Vamos falar disso depois, né? Mas não segue com o assunto ali que pode haver um desentendimento e pode levar uma mensagem errada para os seus filhos. Agora, isso tem um impacto muito grande, sabe, gente? Isso é muito sério. Eu acho que de todos os pontos que a gente falou, para mim, assim, esse seja um dos mais sérios. Eu cresci vendo briga de pai e mãe, de mãe e padrasto, e isso não foi nada legal. Eu posso dizer assim que Deus guardou muito a minha mente, porque se fosse pelo que eu vi, pelo que eu presenciei, eu poderia ter tido um desenvolvimento muito ruim, muito danoso. E assim, claro que eu tive situações bem extremas, que eu imagino que não é a maioria das casas que acontece isso. Eu tive situações mesmo de agressão, de presenciar agressão, de presenciar não só de palavras, né, mas agressão física também. Eu tive situações de ter que me esconder dentro de um armário, sabe, assim. Debaixo da cama. Debaixo da cama. Eu tive situações bem graves. Um dia, talvez eu possa até falar mais nesse assunto. Então isso é um extremo, né, muito danoso. Mas não é só isso. O bate-boca, sabe, a gritaria dentro de casa, a discussão, as ofensas, não precisa chegar à agressão física, não. Esse tipo de agressão por palavras, de ofensa, isso já causa muito dano para a criança. Das duas, uma, ela vai ficar ou com medo, sempre vai ser uma criança com medo, retraída, ou ela vai ficar não vai acreditar no amor, no relacionamento, ou ela vai desrespeitar quando ela for crescendo e for ter qualquer relacionamento com outra pessoa, ela vai desrespeitar outra pessoa porque ela viu isso acontecendo dentro de casa, né, amor? Então, assim, tem inúmeras consequências ruins que isso pode trazer. Ela vai achar que aquilo ali é normal, né? Então, ou seja, não pode trazer
um evento, uma circunstância de discórdias ou de briga, que seja dentro de uma casa, dentro de uma família, para que aquilo não seja exatamente copiado para aqueles que estão tendo ali a referência dos pais. Então acho que é coisa que moral que você vai ter, né, para falar para a criança, não grita, não fala alto, não é assim, se ela vê o pai e a mãe fazendo em casa o tempo todo. E a quinta dica é: estabeleçam confiança. E aí a gente tem um esqueminha que a gente fez aqui em casa. Um negócio nosso, tá? Às vezes algum especialista aí vai criticar a gente, vai falar que não é certo, não, mas pra gente funcionou. Pra gente funcionou. Ver como que é a melhor forma da sua casa. Sabe aquela história dos filmes do policial bom e policial mau? Então, aqui em casa é mais ou menos assim. E engraçado que eu sou sempre o mal, né? Tudo bem. A gente definiu que não é que é um policial mau no sentido de medo, né? Isso é uma brincadeira. Mas a gente definiu desde o começo, como a gente tem menina, né? Então, algumas coisas ela tem mais confiança de contar pra mim, né? E a gente deixou isso fluir dessa forma, porque eu tinha algumas coisas que tinha mais facilidade de falar com ela do que ele. Mas tem outras coisas que ela é super grudada nele e defende ele o tempo todo. Mas isso foi uma coisa que deu certo pra gente. Ela não tem medo dele, a gente não criou que você tem que ter medo do papai, não. Mas ela sabia que algumas coisas ela abria pra ele e outras ela vinha e abria pra mim. E ela se sentia mais confortável com isso. Então estabeleçam também esse tipo de intimidade, né? Sintam com quem a criança às vezes vai tendo um pouquinho mais de facilidade, e aí deixa ela contar, e aí às vezes o outro vem e vai ser um pouco mais duro, talvez, para que ela não tenha os dois pais com a mesma dureza, para que ela fale, eu não posso falar com nenhum dos dois, né? No nosso caso funcionou ter como criar essa confiança, né? Ela confia nos dois, mas algumas coisas ela fala mais pra mim, ela tem mais a verdade de falar. É mais ou menos, a gente criou mais ou menos algo assim, né? Tudo que envolvia dizer não estava relacionado à minha pessoa, né? Ou seja, eu dizia não para algumas coisas, eu era a pessoa que sempre dizia não, e ela ficou incumbida de sempre falar mais o sim, né? Nas diversas coisas que acontecem no dia a dia. Por que isso? Porque isso acabou criando uma proximidade muito grande entre ela, né? Entre a Paula e minha filha, né? A Mel. Então isso acabou criando uma intimidade ao ponto de fazê-las mais próximas, mais amigas, e isso também para nós como pais foi muito interessante, porque coisas que os pais precisam saber, normalmente os filhos às vezes têm dificuldade ou têm medo de contar, e às vezes coisas mais íntimas contam para os amigos. Então por que não ter alguém dentro de casa que possa ser exatamente essa amiga ou esse amigo mais próximo, para que ela possa contar um pouco mais das intimidades? Então a gente escolheu uma pessoa entre nós, ou eu ou ela. Então achamos que a figura dela, ou seja, até por ser feminina, seria mais importante, e acabamos estabelecendo isso, e funcionou. E até então, hoje, uma coisa que eu falo para ela é que é isso, eu falo, você não vai encontrar uma amiga melhor do que a sua mãe, né? Você pode ter muitas amigas boas, mas a nossa melhor amiga sempre é a mãe da gente, né? É muito legal quando isso acontece, quando a nossa melhor amiga é a mãe da gente. Hoje, na adolescência, a gente encontra alguns desafios, né? Pouco maiores, desafios maiores com relação a isso, claro. Eu sei que nem 100% ela tem abertura para contar para mim hoje, mas muito do que ela tem confiança e do que ela se abre, o momento, às vezes demora um pouquinho mais para se abrir, mas se abre, vem dessa construção, né, que a gente fez desde pequeno, dessa confiança. Então estabeleçam confiança, é muito, muito importante. A criança saber que você não é um juiz, sabe, ali pronto para julgar e crucificar. Não, você é pai, você é mãe, você cuida, você mostra o caminho, mas você também é amigo, e você também tá ali para a hora que ela precisar simplesmente chorar e desabafar. E nessa questão de estabelecimento de confiança, se obviamente os dois, pai e mãe, conseguirem criar essa linha direta, né, de confiança, para que as crianças se abram e falem abertamente, ótimo, seria excelente. Mas nem sempre é assim. Então, mas o que é importante é que pelo menos um dos dois tenha esse laço mais próximo com a criança, que seja ali o amigo que a criança possa contar, o confidente, né? Exato. Isso é extremamente importante. Exatamente na etapa de criação, onde a criança está construindo ainda o seu perfil, a sua característica, então ela está ali ainda desenvolvendo, né? Nessa fase de desenvolvimento é muito importante ter essa pessoa próxima, né?
trocar confidências, né? É isso aí, gente. Esse é o nosso testemunho como pais, com um monte de erro, com um monte de acerto. Sim, óbvio. Né? Procura se você precisar um terapeuta, procura se você precisar um psicólogo para auxiliar teu filho, para auxiliar vocês. A gente não descarta de jeito nenhum isso, a gente acha muito importante. Então esse é só o nosso testemunho. Você que é profissional, comenta aí embaixo, dá dica também, ajuda a gente a falar, nesse ponto é bom também fazer assim, é importante fazer assado, acrescenta nos comentários aí no nosso vídeo que você puder, vai ser muito legal. Se você que é profissional, comentar e acrescentar pra gente, a gente vai aprender mais um pouco, tá bom? Porque, mais uma vez, a gente não é profissional, nós somos pais, aprendendo com a vida aí e passando um pouco dessa experiência pra vocês. Isso, acabamos, né? Pessoal, obrigada por ficar aqui mais uma vez. Curte o vídeo, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.